Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao canal dos Armarinhos Nodari. Eu sou a Lucy, sou artesã aqui, parceira aqui dos Armarinhos Nodari, e é um grande prazer ter você aqui com a gente para mais um passo a passo. Olha só que lindeza que a gente vai aprender a fazer hoje. Mas antes da videoaula, quero falar para você que não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho das notificações, para você ser sempre notificado quando tiver uma videoaula nova, e aqui no Nodari tem videoaula nova toda semana aí com um time de parceiros maravilhoso, trazendo sempre muitas dicas e muitas novidades para vocês. Então, ativa aí para você não perder. E segue a gente também lá no Instagram, o meu perfil e o perfil dos Armarinhos Nodari. Lembrando que o Nodari vai ter um sorteio, já vai chegar aí os 100 mil seguidores e vai ter sorteio. Então, corre lá seguir a gente lá também. E olha só, pessoal, ai que lindeza que ficou essa peça, é um trilho de mesa. Aqui na bancada ele não coube totalmente, mas olha só, que espetáculo. É uma aula maravilhosa, gente, uma peça que você vai encantar aí na sua casa, vai encantar a sua cliente, com certeza. Eu desejo, espero que você pegue muitas encomendas dessa peça, fácil, econômica, que você está fazendo. É uma base de um trilho simples de fazer e muito gostoso, e um detalhe único e muito diferente, assim, que ficou um charme. Lembrando que aqui nesse passo a passo a gente vai aprender a base do trilho, estamos dando continuidade a aula que a gente já tem aqui no canal da flor. Então, já tem a videoaula disponível da flor, há uma aula comigo, onde eu ensino você a fazer a flor, que o mais legal dessa flor, ela é feita em uma peça única. Então, você vai fazer aí a flor com as folhas, eu ensino também a fazer esse miolinho aqui diferenciado. Tudo passo a passo aqui já está disponível no canal. Então, você vai lá, acompanha a aula, para você que ainda não viu, para você que já fez sua flor, já está ansioso, vamos à sequência aqui agora. Então, você vai ter as suas flores, vou precisar então de 2 flores para colocar aqui na ponta. E aqui a gente vai montar, então, o nosso trilho. Então, vou passar na sequência aí algumas... passar aqui a medida que ficou a minha peça. Vou esticar ela aqui pra mim conseguir mostrar. Eu vou mostrar ela na mesa pra vocês verem certinho. E vou medir aqui a minha peça. Não vai caber todo no vídeo, na tela, mas eu vou medir aqui. Então, a minha peça aqui nessa quantidade ficou aqui com 1,38 m de comprimento por 45 centímetros de largura. Lembrando que durante a aula eu vou explicar para vocês que essa peça que eu fiz é um pouquinho mais larga do que a que eu ensinei na aula. Para facilitar a vida de vocês e até para se tornar mais econômico, lá eu iniciei com 35 correntinhas. E essa aqui eu iniciei com 41. As instruções aí são as mesmas, o que vai modificar aqui é a quantidade dos bloquinhos. Esse meu tem 13 bloquinhos, então esse meu tem 13 bloquinhos e o da aula vai ficar com 11, tá? Mas o restante, a explicação do barrado, olha esse barrado, gente, olha que espetáculo. Olha que espetáculo, aqui já coloquei até a minha etiqueta. Então, ficou maravilhoso. Então, acompanhe todo o passo a passo, que durante o passo a passo eu vou dando dicas, orientações para vocês fazerem. Façam aí no fio que vocês preferirem. Quando vocês finalizarem aí, fizerem a peça de vocês, marquem a gente nas redes sociais, postem nos seus stories, que a gente vai sempre gostar de ver e repostar aí o trabalho de vocês. Então, vou mostrar agora os materiais que eu usei para confeccionar essa peça. Para fazer essa peça, então, eu vou usar aqui o barroco, fio 6, aqui eu tô com um novelo de 452 metros, e vocês seguindo a orientação da aula, com novelo vai dar para fazer. Esse meu aqui, eu fiz ali um pouquinho mais largo, então ele foi mais de um novelo, foi um pouquinho. Então, na dúvida, pega 2 para garantir, ou se você for usar aquele barroco, o de 700 gramas, então ele dá com certeza e vai sobrar bastante material, tá? E tô usando aqui pro dourado da borda, o fio encanto é o encanto tradicional, né, ele é 100% viscose. E a cor que eu tô usando aqui é o capim dourado. Lindo, lindo essa cor. Então, tô usando o capim dourado. As cores e as quantidades que eu usei na flor, então a flor tá disponível a videoaula aqui no canal, uma das últimas postadas, tá? Então, vocês vão precisar de 2 flores dessa pra fazer, então, o nosso trilho. E eu vou usar, então, a agulha 3,5 para fazer, então, trabalhar com o barroco. E eu vou usar a agulha 3 milímetros para trabalhar com o fio encanto. Então, vocês vão precisar também de uma tesoura, marcadores e ponto para posicionar melhor as flores. E eu vou usar uma pistola de cola quente para mim tá posicionando aqui, fixando a flor, mas você pode estar costurando a mão também. Então, vamos lá então para o nosso passo a passo. Lembrando que todos esses materiais, claro, vocês compram pelo site dos Armarinhos Nodari. Então, vamos acompanhar todo o passo a passo. Vamos então iniciar aqui a nossa base. Eu vou vir trabalhar então aqui com o barroco natural, fio 6 e agulha 3,5. Eu vou fazer aqui então
a minha laçadinha inicial. Certinho? Então, bem preso aqui a minha laçadinha inicial. E vou trabalhar aqui um total de 35 correntinhas. 1, 2, 3. Então, vou adiantar aqui 35 correntinhas. Completei as 35 correntinhas. Agora, eu vou pular essa última que eu fiz aqui, a correntinha de número 35, e venho nesta outra aqui. Então, eu pulo uma e faço um ponto baixo. Vou na próxima e faço um ponto baixo. E vou fazendo aqui, então, um ponto baixo para cada uma dessas correntinhas. Chegando lá ao final, eu vou ficar com um total de 34 pontinhos baixos, porque eu pulei o primeiro. Então, 34 pontos baixos, eu vou fazer, então, aqui um pontinho baixo para cada uma das correntinhas aí iniciais. Eu completei aqui, então, confiram aí se realmente vocês têm os 34 pontos altos. É importante que esteja a quantidade certa para que dê exato ali os nossos bloquinhos para montar a base do nosso trilho. Uma explicação para quem quiser fazer ele mais largo. Vai depender aí se você de repente quiser alterar o bico, fazer um bico mais pequeno, você pode estar fazendo mais largo. Para esse trabalho aqui, esse foi o tamanho que ficou ideal, porque o bico ele tem mais ou menos uns 10 centímetros, então ele vai ficar grande. Então, você vai aumentar, prestem atenção, a base aqui, então, do trilho, fazendo esses bloquinhos com esse ponto aí que eu mostrei ali na abertura do vídeo, ele é múltiplo de 3. Então, múltiplo de 3 mais 2 pontos. Então, sempre que vocês fizerem aí, múltiplo de 3 mais 2 pontinhos, ele vai dar certo. Porém, façam aí a continha de vocês para que sempre vocês formem bloquinhos ímpares, tá? Eu vou montar aqui e já vou explicar para vocês como que vai funcionar, por que eu tô falando de ficar bloquinhos ímpares. E aí, para vocês fazerem a continha, vocês vão fazer uma quantidade de correntinhas que vocês queiram. Por um exemplo, aqui, eu coloquei 35 correntinhas. Ou seja, o meu múltiplo é o número 33. E aí, eu coloquei mais duas, então deu certinho. 33 mais duas correntinhas, as 35, que é uma que eu pulei para virar, e a outra que é para fechar certinho os bloquinhos. Então, eu dividindo aqui 33 por 3, que é o que cada bloquinho usa, são 3 pontos, eu fiquei com 11, vou ter um total de 11 bloquinhos. É um número ímpar, então vai dar certo. Você vai pegar aí a quantidade de correntinhas, você quer fazer uma base larga, de repente para um outro trabalho, pega a quantidade aí que você fizer de correntinhas, divide por 3. Divide por 3, e aí você vai ver que número que vai dar, tá? Ele tem que ser ímpar para dar certinho. E aí você coloca mais 2 pontinhos, que é o que vai precisar para virar e para formar um bloquinho. Vou dar sequência aqui, então. Finalizei aqui os 34 pontos baixos, vou virar o meu trabalho, virei, e vou vir aqui, exatamente, ó, no pontinho que tem aqui, onde eu fiz aqui meu último pontinho baixo. Vocês vão localizar aqui, e eu vou vir, não vou fazer correntinhas, eu só dei uma leve alongadinha, não alonga muito porque fica feio, fica muito buraco ali, então só alonga um pouquinho, vem nesse espacinho aqui, busca a laçada e finaliza. Fiz, então, um ponto baixo. Para eu subir aqui o ponto alto, eu não vou fazer correntinhas aqui também. Eu vou vir nesta alcinha que fica aqui, ó, ponto baixo, está bem visível aí. Então, nesta correntinha, eu passo a minha agulha, busco novamente uma laçada e tiro. Esse ponto equivale ao ponto alto, fica a mesma altura do ponto alto, muito mais reto aqui, principalmente aqui, que será um trabalho de ida e volta, ele vai ficar muito mais reto. E outra coisa, esse trabalho a gente sempre vai iniciar formando primeiro o bloquinho vazado. Então, fiz o ponto alto, vou fazer aqui 1, 2 correntinhas, laçar o fio, pular 1, 2 pontos da minha base e fazer um ponto alto. Então, fiz o meu bloquinho inicial vazado, que tem que ser o primeiro bloquinho vazado. Fez um ponto alto, eu vou fazer mais 3. Um para cada ponto na sequência aqui da minha base. Então, aqui formei 4 pontos altos. Vou fazer mais um bloquinho vazado, então, 2 correntinhas, laço o fio, pulo 1, 2 pontos da minha base e vou novamente fazer o bloquinho fechado. Então, o bloquinho, ele vai 4 pontos altos. Daí, vocês vão pensar, quem é iniciante, mas se é múltiplo de 3, por que é 4 pontos? Porque a gente vai contar aqui um ponto alto, 1, 2 correntinhas, formou um bloquinho. Aqui,
um ponto alto, dois pontos altos, formou outro bloquinho, e esse aqui, um ponto alto, duas correntinhas, usou 3 pontos. Então, sempre múltiplo de 3. E aí, por isso, precisa de mais um ponto para finalizar e aí fechar certinho. E aí, vocês vão seguindo essa sequência até o final. Duas correntinhas, pula 2 pontos, ignorem aí os passarinhos, os quero-quero cantarolando. E vai montando o bloquinho. Eu vou fazer isso até lá no final. E aí, vocês vão ver que ele vai fechar certinho. Então, seguindo aqui o bloquinho de 4 pontos altos, pula 2 correntinhas e vai fazendo até o final. Estou chegando aqui pertinho do final. Fiz o último bloquinho fechado, vou fazer as 2 correntinhas e montar o último bloquinho, que também vai ser vazado. Por isso que é para ter bloquinhos ímpares, para que eu comece com o bloquinho vazado e eu termine com o bloquinho vazado, para que dê certo a montagem do barrado depois. E aqui eu tenho, então, vou pular 2 pontos, e o ponto final, onde eu vou colocar, ele fica bem no cantinho, onde a gente virou para fazer os pontos baixos, naquele cantinho ali, as correntinhas. Fiz as correntinhas e virei, então vai estar certinho aqui. Não esqueçam, não deixem de fazer esse pontinho, porque senão ele vai ficar torto. Então, aqui ficou o início da base. Então, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos vazados e 1, 2, 3, 4, 5 fechados. 5 mais 6, eu tenho um total de 11 bloquinhos. Agora, eu vou novamente virar o meu trabalho e vou ajustar aqui o fio na agulha, exatamente em cima do ponto alto aqui. Eu vou dentro do pontinho aqui, bem em cima do ponto alto, buscar aqui novamente a laçadinha e fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto. Eu testei fazer bloquinho sobre bloquinho, mas eu confesso que o resultado não ficou bom. Eu queria uma base diferente, mais estruturada, então, outra coisa que também eu não gosto são carreiras de ida e volta e com pontos altos, porque uma fica bonita e a outra fica virada, eu não gosto. Então, essa aqui, fazendo os pontinhos, carreira de pontos baixos, ficou uma base mais estruturada e também visualmente ficou mais bonito os pontos altos. Então, eu fiz um ponto baixo exatamente em cima do ponto alto. Nesse espaço onde eu fiz as 2 correntinhas, eu vou vir dentro dele e fazer 2 pontos baixos. Aqui onde eu fiz o bloquinho de pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. E vou seguindo assim, ponto sobre ponto. Então, em cima dos pontos altos, um pontinho baixo. No espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Vou fazer isso, então, até chegar lá no final. Chegando aqui no final, no último espacinho, então, eu fiz aqui os 2 pontos baixos e o meu ponto baixo final seguindo aqui aquele ponto alto diferente que eu fiz. Vocês vão perceber, vai ficar 2 alcinhas e 2 alcinhas. Bem dentro dessas 2 alcinhas aqui, bem no cantinho, eu vou passar aqui e buscar o meu fio. E olha só como vai ficar retinho aqui essa parte na borda. Vou virar novamente o meu trabalho. Vou vir novamente aqui, ó, no último pontinho baixo. Cuidem sempre, quem é iniciante, vou reforçar. Carreiras de ida e volta, vão sempre contando e acompanhando, se vocês não deixam de fazer um pontinho na borda, porque ela vai ficar aquela carreira que vai ficando torta. Então, cuidem para manter sempre aí contado certinho os pontos, para que dê certo. Fiz o pontinho baixo, vou nesta alcinha aqui, buscar novamente mais um ponto, mais uma laçada e tirar. Fiz o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou iniciar essa carreira formando o bloquinho fechado. Então, eu já tenho o ponto alto. Eu vou vir aqui no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto alto e no próximo um ponto alto. Aí, 2 correntinhas, pulo aqui 2 pontos da minha base e volto a fazer, então, o bloquinho de 4 pontos altos. Então, eu vou intercalar aquele primeira carreira de bloquinhos. Então, olha só como que fica legal. Ele dá esse espacinho aqui onde foi feita a carreira de pontos baixos, além dele ficar mais estruturado, ele fica um ponto diferenciado. Então, vocês vão se basear para fazer os bloquinhos seguindo aqui a carreira do ponto alto, carreira dos bloquinhos. Essa carreira de ponto baixo, ela só vai estar ali ponto sobre ponto para fazer aí uma estrutura. Então, iniciei com um ponto aqui, o bloquinho vazado, fiz aqui o bloquinho cheio e vou seguindo assim até o final. Quando eu chegar lá no final, eu vou montar também um bloquinho cheio. Então, eu vou aqui adiantar o meu. Então, chegando aqui no final, ó, fiz aqui o meu primeiro ponto alto do bloquinho fechado. E eu tenho exatamente aqui ainda 3 pontos. Então, vai dar certinho o bloquinho.
Então, por isso que eu falei, cuidem sempre aí a quantidade, principalmente nos inícios e nos finais aqui da carreira, ó. Pra gente não esquecer esse último pontinho. Então, aqui eu vou fazer o meu último ponto exatamente aqui no pontinho baixo onde eu virei aquelas alcinhas. Aquela alcinha onde eu virei, eu vou pegar aqui, ele vai ficar, olha só. Vai ficar uma base aqui com acabamento reto perfeito. Feito aqui, então, a segunda carreira de bloquinhos. Fechei também com o bloquinho fechado. Vou virar o meu trabalho, voltar no último ponto aqui e fazer um ponto baixo. Vou no próximo e vou fazendo ponto baixo. Então, agora, a carreira de ponto baixo é somente ponto sobre ponto. Não esquecendo, então, um ponto baixo para cada um dos 4 pontos altos. No espaço aqui das 2 correntinhas, também 2 pontinhos baixos. Vou fazer isso até o final. E fiz aqui até o final, sempre conferindo o último pontinho. Vou virar o meu trabalho, fazer aqui o pontinho baixo. Na alcinha aqui do ponto baixo, eu venho e faço mais uma laçadinha. Fiz o meu primeiro ponto alto. E agora, eu vou novamente fazer um bloquinho vazado. Faço as 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base e sigo fazendo os bloquinhos. Então, a partir de agora, é somente repetição. Notem que eu já estou iniciando uma carreira igual essa daqui. Iniciei com o bloquinho vazado, vou fazer o bloquinho fechado e assim por diante. Então, vocês vão intercalar, não esquecendo de fazer a carreirinha de pontinhos baixos. Você vai fazer isso pelo tamanho que você quiser. Então, a quantidade aí do comprimento da peça que você quiser, vai definir a quantidade de carreiras aí. Você vai fazendo, olha só como que ela fica bonita. Deixa eu medir para vocês aqui a largura dessa base aqui com uns 11 bloquinhos. Aqui no meu ponto, ó, bem arrumadinho. Lembrando que depois, se a gente fizer a blocagem, arrumar, ele vai ficar um pouquinho mais esticadinho ainda. Mas, ó, está aqui, arrumadinha. A minha base aqui ficou medindo 21 centímetros e meio. 21 centímetros e meio. Então, visto que o nosso barrado tem 10 centímetros, vamos colocar mais ou menos aqui 10 centímetros. Vai ficar, então, com mais ou menos uns 42 centímetros de largura aqui a nossa base. É o que a gente vai mais ou menos calcular aqui, tá? Então, agora eu vou dar sequência. Vocês vão fazer a repetição aqui para montar aí a base de vocês no comprimento que vocês preferirem. Muito bem, então vocês vão dar sequência aí na base no tamanho que vocês preferirem, no tamanho que vocês quiserem. Aqui eu já tenho uma base pronta, que eu quero mostrar para vocês e dar uma explicação, caso aí alguém vá perceber, vocês vão perceber. Essa base aqui, ela ficou um pouquinho mais larga. Aqui de um lado até já fiz o barrado, que eu vou ensinar agora para vocês, então não se preocupem. E a minha base, essa aqui, eu iniciei com 41 correntinhas e segui o mesmo processo que eu ensinei aí. Fiz as 41 correntinhas, virei, pulei uma e fui fazendo os pontos baixos. Fiquei com 40 pontos baixos e aqui deu um total de 13 bloquinhos. Então, o que eu falei, ele ficou uma quantidade ímpar, ele deu certo para montar o barrado tranquilamente. Porém, ele ficou um pouquinho mais largo do que eu queria. Eu vou medir aqui até para quem quiser fazer mais largo. Então, que largura que ficou a minha base aqui fazendo com 41 pontos. Olha, ela ficou com 26 centímetros. 26 centímetros de largura ficou a base, iniciando com 41 correntinhas. O processo aí, os bloquinhos foi a mesma maneira que eu ensinei, porém essa aqui ficou mais larga. E aí, o que que acontece? Quando eu venho colocar minha flor, esse que eu percebi que eu terei que esticar um pouquinho as folhas aqui para mim montar no final. Então, por isso que na aula eu ensinei ali vocês fazerem o início com 35 correntinhas. E é o que eu vou fazer daqui para frente também com 35, porque ele vai ficar melhor, tá? Então, essa aqui, claro, eu já tinha minha base pronta, eu não quis desmanchar. Até porque ela vai dar certo também. Eu vou ali arrumar no final, esticar um pouquinho a folha para que eu consiga montar. Então, a ideia também, quem quiser fazer a base mais larga, é simples como eu ensinei. O que que vocês vão fazer, então, aí? O tamanho que vocês quiserem, cuidando para quê? Na primeira carreira, o cantinho, a gente iniciou com um bloquinho vazado. E para terminar a carreira, a última, vocês vão cuidar para que fique também a carreira com o bloquinho vazado. E, claro, depois a gente vai finalizar com uma carreira de ponto baixo. Assim como a gente iniciou com uma carreira de pontinhos baixos, para daí vir montar a carreira de bloquinhos, vocês vão finalizar aí a última carreira de bloquinhos, que é o pontinho do canto aqui, o bloquinho do canto seja vazado, e aí finaliza com uma carreira de ponto baixo e pode arrematar. Essa base que eu tenho aqui já pronta,
eu fiz a medida de 1,05 m, tá? 1,05 m. E deu aqui um total de 55 careiras de bloquinhos. Então, eu contei 55 careiras de bloquinhos. Mas como que eu contei essas 55 careiras? Eu não contei a careira de ponto baixo, tá? Fica melhor para vocês não se confundirem. Então, a careira de ponto baixo, ela é somente para dar aqui um detalhe e uma estrutura na peça. Então, eu não contei ela. Se fosse contar, daria muito mais careira. Então, eu contei 55 careiras contando a careira de bloquinho. Então, contei aqui um ponto vazado, então, a do bloquinho vazado, então uma. A segunda aqui, o ponto cheio. A terceira aqui, e fui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exemplo, contando as careiras de bloquinhos. Então, essas 55 careiras que eu contei, foi contando a careira do bloquinho aqui e aqui, tá? E aí, que quantidade que vocês vão precisar? Agora, é bem importante vocês prestarem atenção. Eu quero explicar isso antes de começar aí, para que vocês tenham a base certa. Para a gente montar aqui o nosso barrado, cada detalhe do barrado vai precisar de 3 espacinhos desses, tá? Então, eu vou contar aqui uma careira aqui, um espacinho, 2, então pulei a de ponto cheio, bloquinho cheio, 2, pulei aqui, 3. Aqui eu tenho um total, então, de 1, 2, 3, 4, 5 careiras, certo? 5 careiras aqui, ignorando a careira de pontinho baixo, tá? Façam ela só para ficar bonita aí, mas na hora de contar, vocês não contem. Então, eu preciso, para cada detalhe do meu barrado, para dar certo aí a quantidade certinha, a cada 3 careiras aqui, 3 bloquinhos, vai dar um motivo. Então, eu vou contar aqui 3, um motivo. Aí, vou contar aqui mais o espaço, vou contar pelos bloquinhos e espacinhos. Por isso que no início, eu falo que é importante a primeira careira de bloquinho ser com o bloquinho vazado. Então, 1, 2, aqui deu um detalhe. Então, 3 careiras de bloquinho. Aqui, 1, 2, mais 3 careiras de bloquinho deu outro detalhe. 1, 2, 3 careiras de bloquinho. E vou fazendo assim, vou contar sempre assim, ó. 1, 2, 3 careiras de bloquinho. 1, 2, 3 careiras. E vou contando aqui. Então, vocês vão fazer aí a cada 3 careiras, cada motivo ali do nosso barrado vai precisar de 3 careiras. Então, independente da quantidade de careiras aí que vocês fizerem, sempre finalizando a careira de pontinho vazado, vocês vão fazer múltiplo de 3 careiras aqui com os bloquinhos vazados. E para finalizar exato e certinho, mais uma, tá? Então, vocês vão ver cada 3 careiras vai montar um motivo, mas para finalizar exato, vou precisar mais uma. Então, façam aí a quantidade do comprimento da base que vocês queiram, múltiplo de 3 bloquinhos vazados, mais uma. Então, quando eu fizer aqui, aqui deu exato a quantidade aqui, múltiplo de 3, eu vou montar mais uma de ponto cheio, e aqui mais uma de ponto vazado, com um bloquinho do cantinho que seja vazado. E aí, eu finalizo. Ponto cheio quer dizer que o bloquinho do canto seja cheio. Então, vou fazer careiras múltiplas de 3, que fique 3 bloquinhos, 3 careiras com bloquinho vazado, e aí uma com o bloquinho cheio no canto, e mais uma com o bloquinho vazado, tá? Múltiplo de 3, mais uma careira vazada. Isso aqui vocês vão precisar, independente da quantidade que vocês forem fazer aí, vai dar certo. Aí, vocês vão escolher aí o lado que vocês vão gostar mais. Passou o passarinho. Vocês vão pegar aqui, tem a careira onde fica o ponto alto do lado direito e uma careira com o ponto baixo do lado avesso. E aqui, o ponto baixo do lado direito e o ponto alto do lado avesso. Eu preferi essa careira onde fica o ponto alto do lado direito e que o ponto baixo fique no avesso. Foi a careira que eu preferi para estar iniciando. Vou iniciar então aqui, agora vamos sim iniciar o nosso barrado, que é lindo, 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 muito chique e muito fácil de fazer. Vou pegar aqui o meu fio, vou montar aqui a minha laçadinha na agulha e vou vir aqui bem no cantinho, aonde eu tenho a careira de ponto baixo, e vou montar aqui no último pontinho aqui que eu fiz, pontinho baixo bem no cantinho, bem no pontinho do canto mesmo aqui, onde eu virei, eu vou montar aqui um pontinho baixo. Essas pontinhas a gente vai arrematar depois. Fiz o pontinho baixo, neste pontinho aqui, do pontinho baixo eu introduzo a minha agulha, busco uma laçada e finalizo. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto alto. Vou fazer aqui 2 correntinhas e agora eu vou vir trabalhar dentro
do espaço aqui no bloquinho vazado. Venho aqui dentro e vou fazer aqui um ponto alto, ó, bem dentro, eu abraço ele aqui, ó. Vou trabalhar dentro desse bloquinho. Vou fazer aqui, então, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Ai, perdão, esse aqui não faz o bloquinho inteiro. Desmanchar, então, aqui. Vou voltar para vocês não se confundirem. Fiz aqui o meu primeiro ponto alto, então, aquele pontinho baixo, puxando. Ficou aqui esse pontinho, mas é onde eu iniciei, tá? Então, vai ficar as pontas, depois a gente arremata. Então, o primeiro pontinho, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E agora, sim, eu vou para o próximo ponto montar um leque. Então, aqui eu não montei o leque completo, um meio leque. Então, sem fazer correntinhas, fiz aqui 3 pontos altos, laço o fio, vou pular esse bloquinho fechado e vou nesse outro bloquinho aqui. E agora, sim, nesse eu vou montar um leque completo. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, puxo aqui esses pontinhos um pouquinho e dentro desse mesmo espaço, eu vou montar mais um bloquinho de 3 pontos altos. Ficando assim, ó, montei um leque. Então, o que eu falei, aqui no início é apenas um ponto alto, 2 correntinhas e um meio bloquinho. Então, montei apenas 3 pontos altos, tá? Eu tava me confundindo e já ia montar um bloquinho aqui, não ia dar certo, um leque não ia dar certo. Então, agora sim, sem fazer correntinhas entre um leque e outro, eu laço o fio, pulo aqui esse bloquinho fechado e nesse próximo aqui, eu venho e monto mais um leque. E vou fazendo aqui agora, até chegar lá no final. Então, são carreiras muito simples de estar repetindo, muito fáceis e dá um resultado nesse barrado muito, muito bonito. Então, vou montar aqui meu leque. E vou montando aqui até o final. Por isso, então, agora, que eu falei dos bloquinhos vazados, nós não vamos trabalhar nenhum ponto aqui nessa carreira de bloquinho, o bloquinho do canto é cheio. Apenas aqui, tá? Então, em cada espacinho aqui vazado, vocês vão montar esse leque aqui de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, sem fazer correntinha aqui entre um e outro, ele vai se ajeitando. Vou fazer isso, então, até o final, seguindo essa sequência. Então, fiz aqui os bloquinhos, aqui os leques em cima dos bloquinhos. Eu fiquei com um total de 26 leques completos, nesta medida aqui que eu fiz das 55 careiras, tá? Então, minha peça aqui, minha base, 1,5 m, 55 careiras, fazendo, então, nas carreirinhas aqui, de pontos vazados, do bloquinho vazado, eu fiquei com fiquei com 26 leques inteiros, e aquele no início, um meio leque, que eu só fiz aqui o bloquinho de 3 pontos altos. E aqui no final, no último bloquinho vazado que eu tenho, então, finalizei aqui o meu último leque inteiro, eu vou montar aqui também um meio leque. Então, eu vou fazer 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui fazer, então, um ponto alto no pontinho aqui, ó, na carreirinha de ponto baixo, exatamente no pontinho do canto. Eu venho e faço aqui também um ponto alto, então, para que fique bem retinho. Então, eu fiquei com um total de 26 leques inteiros e esse meio leque no início e no final, tá? Para vocês verem a quantidade que eu usei. Agora, eu vou virar o meu trabalho, porque esse barrado é carreira de ida e volta. Então, eu vou fazer um barrado de um lado e outro barrado do outro. Esse lado aqui eu já tenho ele feito, tá? Eles são iguais. Essa parte aqui a gente vai deixar assim, porque é justamente onde vai vir encaixar aqui a nossa flor. Então, não tem necessidade de eu colocar um barrado aqui. Então, virando o meu trabalho, eu vou virar exatamente naquele ponto, o ponto alto que eu fiz, venho naquele pontinho, busco aqui um ponto baixo, na alcinha do ponto baixo, mais um ponto, e finalizo. Vou fazer aqui 2 correntinhas, laçar o meu fio, e aqui dentro dessas 2 correntinhas que eu fiz, eu venho aqui e faço um ponto alto. Desfiou o meu fio, agora sim, fiz aqui o ponto alto. Vou fazer agora 3 correntinhas, preste bem atenção na sequência, aqui é apenas para dar o início, tá? 3 correntinhas, e agora eu vou trabalhar em cima aqui dos nossos leques. Então, preste atenção na sequência. Então, fiz aqui meu início, né, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto dentro aqui das correntinhas.
Fiz 3 correntinhas, vou vir no primeiro leque inteiro que eu tenho aqui, então, logo na sequência, e fazer aqui um pontinho baixo. Vou fazer agora 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou no próximo leque, aqui na pontinha onde eu fiz as 2 correntinhas entre o bloquinho, então, para formar o leque, e prendo com um ponto baixo. Vou fazer agora 3 correntinhas. E aqui, no próximo leque, eu vou montar um ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo espaço, um ponto alto. Então, esta aqui está a minha sequência. Basicamente, o que eu fiz aqui é o que eu já tinha feito aqui, com a diferença que aqui a gente vem do canto para montar aqui que a nossa borda fique reta. Então, eu fiz aqui o ponto alto, 2 correntinhas, o ponto alto. 3 correntinhas, prendi com ponto baixo na pontinha do leque. 5 correntinhas, prendi com ponto baixo na ponta do próximo leque. 3 correntinhas, montei aqui o Vzinho. Ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Agora, eu vou repetir 3 correntinhas, vou na ponta do próximo leque, prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer as 5 correntinhas. 5 correntinhas, no próximo, na ponta do leque, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E no próximo leque, eu vou montar o Vzinho. Então, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, no mesmo espaço, um ponto alto. E agora, é repetição, gente. Então, vamos com atenção aí. Então, em cima de cada leque, a gente vai prender sempre a pontinha aqui, em cima da pontinha do leque, e o Vzinho também vai ser feito ali. Então, a gente vai ter aqui o Vzinho, então, aqui o Vzinho, 3 correntinhas, prendo, 5 correntinhas, prendo, 3 correntinhas, o Vzinho, e vou dando essa sequência até o final. Quando chegar lá no final, eu vou montar esse detalhe aqui, mas aí eu venho para mostrar. Então, entre aqui em cima do leque, essa parte aqui vai ficar 5 correntinhas, aí no próximo, vai ter aqui 3 correntinhas, o Vzinho, 3 correntinhas, 5 correntinhas, e assim vai. Sequência, então, até lá no final. Então, chegando aqui no final, para dar certo, então, o bico, mas aí se vocês fizeram aquela repetição que eu falei, a cada 3 bloquinhos, então, fazer múltiplo de 3 carês de bloquinho mais um, vai dar certinho. Então, para dar certo a finalização aqui, eu tenho o meu último leque inteiro, eu prendi o ponto baixo, que antes dele eu fiz as 5 correntinhas. É assim que vai fechar, exato. Aqui eu fiz o Vzinho, certinho, e as 3 correntinhas, o Vzinho, então o ponto alto, as 2 correntinhas, o ponto alto. Aqui, se vocês quiserem, pode fazer 3 correntinhas também, entre um ponto alto e outro, tá? O meu com 2, ele deu bem certinho, não ficou repuxado. E aí, as 3 correntinhas, prendi com o ponto baixo, aqui as 5 correntinhas. E prendi com o ponto baixo no último, V que eu tenho, no último leque que eu tenho completo. Nesta quantidade que eu fiz aqui, eu fiquei com 8 Vzinhos desse aqui, tá? Em todo o meu trabalho, ficou com 8 Vzinhos desse. E aqui, sem contar o do canto, tá? Sem contar o do canto, apenas na parte no meio ali da peça, o trabalho todo da peça. Finalizei, então, aqui o ponto baixo, e aqui eu vou fazer o meu Vzinho no canto, aquele detalhe bem no canto. Então, eu vou fazer agora as 3 correntinhas, e vou nesse espaço aqui de 2 correntinhas que eu fiz lá no início, eu vou pôr um ponto alto, vou fazer 2 correntinhas, e o pontinho que eu vou prender é nas alcinhas do pontinho alto que eu fiz bem no cantinho. Para que mantenha aqui a linha reta. Essas pontas depois a gente esconde e vai ficar essa linha reta aqui. Então, vai ficar assim. Então, um Vzinho no canto, mas esse aqui vai ser coberto depois pela flor, é só para que a gente faça uma peça reta. E aqui, 8 Vzinhos na sequência do trabalho. Então, essa aqui é a sequência para dar certo, tá? Agora, eu vou virar novamente o meu trabalho para dar sequência na próxima carreira. A próxima carreira, então, eu vou fazer um ponto alto aqui em cima para seguir reto. Então, volto exatamente em cima desse ponto, faço o pontinho baixo. Na alcinha do ponto baixo, eu faço aqui mais um ponto. Nesse espaço de 2 correntinhas aqui, eu vou colocar 3 pontos altos aqui dentro. Coloquei, então, aqui 3 pontos altos aqui dentro. Em cima deste ponto alto aqui, que eu fiz na carreira anterior. Então, fiz o ponto alto em cima aqui. Dentro do espacinho, 3 pontos altos. Exatamente em cima deste ponto alto aqui, eu vou colocar mais um ponto.
ficando assim, tá? Vou fazer agora 3 correntinhas. Então, fiz as 3 correntinhas e agora eu vou trabalhar nessa alcinha aqui de 5 correntinhas. Então, aqui vocês podem, se vocês quiserem fazer ela maior, mas sempre correntinhas ímpares. Pode vir trabalhar abraçando a correntinha inteira aqui. Eu prefiro que fique aquele pontinho bem na pontinha. Então, eu vou fazer dentro, exatamente dentro da correntinha. Então, se eu tenho 5 correntinhas, eu vou pular aqui, ó. 1, 2, e na terceira, ó, bem dentro da correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, vai ficar todos os pontos nesse aqui. Se quiser fazer abraçando, mas eles vão se abrir. Então, eu faço exatamente em cima. Fiz um ponto alto, volto nesse mesmo espaço e faço mais um ponto alto. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Nessas 2 alcinhas aqui do ponto alto, eu pego e busco um ponto baixíssimo. Então, eu fiz um picô, mas sem ser finalizado com ponto baixo, para ele ficar bem picôzinho mesmo, tá? Agora, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto, tá? Vão acompanhando, então, fiz um ponto alto normal, mais um ponto alto e um picô de 3 correntinhas puxado com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho nas 2 alcinhas aqui do ponto alto e busco um ponto baixíssimo. Volto aqui na correntinha aqui, bem no meio das 5 correntinhas, faço mais um ponto alto. E agora, mais um picô de 3 correntinhas. E fecho com um ponto baixíssimo. Então, vai ficar aqui assim. E agora, eu vou fazer mais um ponto alto para finalizar. Então, esse é o detalhe, ó. O ponto alto, normal, sozinho sem ter picô, né? Só o ponto alto. Aí, no segundo ponto, um picô de 3 correntinhas. No terceiro ponto, um picô de 5 correntinhas. No quarto ponto, um picô de 3 correntinhas. E no quinto ponto, sozinho, para montar esse detalhe. Feito isso, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou aqui em cima do meu Vzinho, vou pular tudo isso aqui, porque senão ele vai ficar muito ponto. Então, vou pular aqui e vou vir no Vzinho. Aqui das 5 correntinhas, eu venho nesse Vzinho. E vou fazer um ponto alto exatamente no ponto do Vzinho. Exatamente em cima do ponto, eu faço aqui um ponto alto. Agora, dentro do espaço aqui das 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos dentro. E vou novamente fazer aqui mais um ponto alto exatamente em cima do ponto. Então, no Vzinho, essa sequência aqui, vai ficar 5 pontos altos. Mas, o primeiro é exatamente no ponto aqui do Vzinho, 3 pontos dentro e o último exatamente em cima aqui. E agora, eu vou fazer 3 correntinhas e vou repetir esse detalhe aqui nas 5 correntinhas que eu tenho na sequência. Então, vou localizar aqui, bem no meio, ó, 1, 2, na terceira, como eu tenho 5 correntinhas, aqui vai ficar bem a do meio, vou ficar 3 correntinhas pra cá e 3 pra cá. Faço o ponto alto, aí venho e faço novamente mais um ponto alto, e aí vou fazendo os picô. Então, o picô, para ele não ficar tão afastado, ao invés de eu fazer aqui ponto baixo para fechar, eu faço o ponto baixíssimo. E essa vai ser a sequência dessa careira. Qualquer dúvida que vocês tenham, voltem o vídeo. Coloquem o vídeo para uma velocidade mais lenta. Tem na opção nas configurações para você colocar mais acelerado ou você colocar ele mais lento, para você ir acompanhando. E agora é somente sequência aqui. Então, sequência, montar aqui, então, esse detalhe aqui que parece uma coroa de rainha, exatamente em cima do pontinho aqui das 5 correntinhas, do pontinho do meio. E onde tinha o Vzinho vai ser montado, então, um ponto alto, 2 pontos dentro e um ponto alto. Então, essa vai ser a sequência até lá no final, que aí eu venho também para finalizar junto com vocês. Chegando aqui no final, então, montei esse último detalhe aqui com os picôs nesse espaço aqui das 5 correntinhas, então, bem no meio, fica assim. Fiz já que adiantei as 3 correntinhas e vou trabalhar aqui nesse cantinho para finalizar. Então, exatamente em cima do ponto, eu venho aqui, faço um ponto alto. Dentro aqui do espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. E exatamente no ponto aqui, eu vou montar, então, mais um ponto alto.
Então, aqui, finalizei, ó, vai ficar bem retinho. Finalizei mais uma careira. É muito simples e muito fácil. Agora, mais fácil ainda, gente. Então, vão com cuidado, voltem o vídeo, vão acompanhando o detalhe. Eu vou sempre mostrando aqui pra vocês como que fica, pra vocês não terem dúvida. Olha só, está bem visível. Então, vai ficar um detalhe aqui com os picôs e esse detalhe com os 5 pontos altos aqui, onde tinha o Vzinho. Então, lembrando que é muito importante que vocês coloquem o primeiro ponto exatamente em cima do ponto aqui, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vamos fazer aqui a penúltima careira. Então, virei o meu trabalho. E vou fazer aqui, vou ajustar minha agulha, exatamente em cima do último ponto alto, o ponto baixo. Nesta alcinha do ponto baixo, eu venho e busco aqui mais um ponto alto. Pessoal, tá mudando, eu percebo aqui está mudando um pouco a iluminação, porque o tempo às vezes está nublado, às vezes ele sai o sol, então tá alterando um pouquinho aqui. Tô tentando mostrar aqui o mais claro possível. E agora aqui em cima dos 3 pontos altos aqui, eu vou vir colocar também um ponto alto para cada um deles. E aqui no último ponto, que é o ponto que vem exatamente em cima do ponto ali onde a gente fez o Vzinho, vou colocar um ponto alto também. Então, aqui a gente vai ficar com 5 pontos altos. Agora, essa parte onde eu fiz o picô, aqui ela está do lado avesso. Depois, a gente vai organizar, então ela vai ficar exatamente aqui do lado direito, certinho, tá? Então, agora, eu vou fazer aqui 11 correntinhas. 1, 2, 11 correntinhas. E vou vir agora, não vou trabalhar aqui os picôs, ele vai ficar assim. Eu vou trabalhar agora somente esses 5 pontos altos. Então, após eu ter feito aqui as 11 correntinhas, eu vou exatamente aqui em cima do ponto alto e vou fazer ponto alto aqui, vou manter esses 5 pontos altos e fazer esse bloquinho aqui desses 5 pontos também. Então, ó, ponto sobre ponto e as 11 correntinhas. Fiz aqui, vou repetir as 11 correntinhas. Correntinhas e vou laçar o fio e vim aqui fazer os pontos altos. Essa careira é muito rápido e muito fácil. Então, vão dando sequência aí até chegar lá no final. Então, mantendo aí os pontos altos sobre pontos altos, esses pontos que vêm do Vzinho aqui. E aqui em cima do detalhe, onde a gente fazia aqui, na careira que eu fiz os picôs, eu vou fazer aqui 11 correntinhas. E aqui, então, no final, fiz as 11 correntinhas e para finalizar, bem aqui no canto, tem os pontos altos e eu vou em cima de cada um deles e fazer aqui, mantendo, então, os 5 pontos altos. Fiz 4, ó, cuidar o ponto do cantinho para não esquecer, fazer aqui, então, ficou assim, tá? Agora, a gente vai virar o trabalho e fazer a última careira aqui no barbante. Depois, só tem, então, a careira com o dourado para fazer e tá pronto aí a nossa base. Então, virei o meu trabalho. E aqui no último ponto, então, eu vou vir buscar aqui o meu pontinho e fazer o pontinho baixo. Na alcinha aqui do ponto baixo, eu vou buscar a minha laçada e eu não vou finalizar, vou manter na agulha. Vou laçar novamente e vou aqui no último ponto aqui desses 5, onde subiu do Vzinho aqui o da borda. Então, vou pular 1, 2, 3... No último ponto, eu busco aqui, tiro e mantenho na agulha. Então, aqui eu tenho 3 laçadas, agora eu venho e tiro tudo de uma vez. Então, aqui fiz 2, o equivalente a 2 pontos altos fechados juntos. Faço uma correntinha de separação e agora eu vou trabalhar aqui nas 11 correntinhas, colocando um ponto alto para cada uma delas. Aí, aqui, vocês vão fazer como ficar mais fácil para vocês. Ou vocês vão virar aqui para que ela fique com a parte direita aqui, ou vocês vão manter como ela está aqui mesmo e localizar certinho aqui. Então, vem bem no cantinho, aqui é a primeira alcinha. Então, eu venho aqui e faço um ponto alto. Esse aqui é o primeiro. Uma correntinha de separação, vou na próxima, um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou na próxima, ponto alto. Então, vou fazer assim para cada uma das correntinhas, um ponto alto separado por uma corrente. Então, eu vou manter aqui
Ao final, eu vou ficar com 11 pontos altos separados, então, por uma correntinha. Cheguei aqui, então, ó, confere certinho se dentro aqui, se em cima das correntinhas, você vai ter os 11 pontos altos separados por uma correntinha. Ele vai dar esse formato aqui, vai ficar onduladinho aqui, é normal, tá? É assim mesmo. Sem contar, né, esses pontos aqui no início, esses 2 pontos altos fechados juntos. A partir deles, cuidem aqui para vocês contar. Então, 3, 6, 9, 10, 11. Fiz o último ponto alto na última correntinha, faço uma correntinha de separação. E aqui, nesse detalhe dos 5 pontos altos, eu vou laçar o fio, vou exatamente em cima aqui do primeiro ponto, busco a laçada, mas não finalizo. Tiro apenas a primeira, mantenho aqui, não finalizo o ponto alto. Laço novamente e vou no último ponto aqui. Também exatamente em cima dele, busco e tiro a primeira laçada. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos altos sem finalizar e a laçadinha aqui da correntinha que veio aqui dessa argola. Agora, eu venho e tiro tudo. Então, aqui, eu fiz um Vzinho invertido. Comecei com o Vzinho, finalizei aqui. Então, ele vai ficar visualmente, o mesmo detalhe. Agora, fiz aqui, fechei, faço uma correntinha e vou novamente localizar aqui a primeira correntinha. E vou colocar aqui o ponto alto, e aí vou seguindo novamente. Uma correntinha, um ponto alto. Então, essa é a sequência dessa carreira também, super fácil. Vocês vão montar, então, as 11 pontos altos separados por uma correntinha, na alça aqui das 11 correntinhas, e em cima do Vzinho, esses 2 pontos altos fechados juntos. Então, essa sequência aqui por toda, aqui essa carreira. Chegando aqui no final, então, ó, deixa eu mostrar onde é que eu fiz aqui o último detalhe aqui em cima dessa alça de 11 correntinhas. Montei, então, os 11 pontos altos separados por uma corrente. Já fiz aqui uma correntinha de separação e vou montar aqui aqueles 2 pontos altos fechados juntos. Um no primeiro e um exatamente nesse aqui, que é o último ponto, então, bem do cantinho. E aí, eu finalizo. Fechei os 2 pontos altos aqui, que eu vou dar 1, 2 correntinhas, vou alongar o meu fio e vou aqui cortar. E aí, então, eu finalizei a parte no barbante. Como eu falei, então, aqui a parte reta é onde a gente vai colocar a flor, então, não vou, né, não tem necessidade de eu estar gastando fio, fazer barrado ali também, um detalhe. Então, é só isso mesmo. Então, assim, quem fizer seguindo exatamente a aula ali, onde eu iniciei com as 35 correntinhas, que ficou 11, aqui os 11 bloquinhos, para fazer o barrado com um novelo de 400 gramas, dá para fazer bem tranquilo, tá? Dá para fazer e ele vai ser o suficiente, né? No meu ponto deu certinho, fazendo essa medida que eu fiz aqui, as 55 correntinhas. Deixa eu mostrar quantas alças que ficou aqui no meu trabalho. Então, fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alças, tá? Eu gosto sempre de estar contando as carreiras conforme a quantidade de pontos que vai dar aqui, para que vocês possam conferir aí no de vocês também, tá? Às vezes a explicação fica um pouquinho extensa, mas é para que eu consiga explicar. Então, você que é artesã e mais experiente, entenda que temos muitas iniciantes aqui que querem fazer esses trabalhos, então, por isso é falado mais detalhado para que elas consigam acompanhar, tá? Então, para quem fizer, como eu falei novamente, nessa medida de 35 correntinhas iniciais, ele vai dar um novelo de Max Color, nessa medida que eu fiz aqui, de 1,5 m a base, ele vai dar. Nesse aqui que eu falei, que eu iniciei ele, eu vou mostrar, ficou mais largo, porque eu acabei iniciando um pouquinho mais largo, achando que a medida ia ficar boa, e depois de pronto eu não quis desmanchar. Então, eu fiz iniciando com 41 correntinhas, ó, ficou bem mais largo aqui, depois no final vou medir certinho pra vocês. Então, um novelo de Max Color não foi o suficiente, eu tive que colocar mais um pouquinho de fio, tá? Porque a gente, né, são essas duas carreiras, 2 bloquinhos a mais que tem, ele pegou bastante fio, então ele foi necessário um pouquinho a mais de um novelo. Mas então vamos lá, agora, né, os próximos que eu for fazer, eu vou fazer todos com 35, porque eu gostei mais, com 35 ele fica mais estreito um pouquinho. Agora, nós vamos para a carreira de fio dourado. E para trabalhar com o dourado, o encanto, não é o encanto slim, tá, gente? É o encanto tradicional, que ele é um pouquinho mais grossinho. Você pode fazer aí com o fio que você quiser para dar esse detalhe. Aqui, como é Natal e como vai ficar muito, muito bonito, nós vamos usar, então, o fio dourado. E para trabalhar com ele, eu sugiro você pegar aqui a agulha número 3. Por quê? Ela vai te dar um detalhe mais firme, porque esse fio já é um pouco mais fininho. Então, para que não fique aquele ponto solto,
Eu gosto de fazer a finalização usando ele, então, com agulha 3, tá? Se vocês quiserem aí, testem e vejam a agulha que vai se adaptar melhor para vocês. Agora, para iniciar esse primeiro detalhe aqui, eu não vou fazer o contorno, aquele contorno bonito lá que vocês viram na abertura do vídeo. Vou começar o contorno a partir desse, tá? Esse aqui eu vou fazer. Esse aqui eu não vou fazer porque ele é justamente aonde eu vou encaixar a minha flor, a minha folha. Então, ele vai ficar coberto, não tem necessidade. Eu vou só fazer um contorninho aqui e não vou fazer aqui. Mas, se vocês quiserem, vocês vão posicionar o fio e vão descer contornando como eu vou ensinar. Então, eu vou montar aqui na minha agulha o encanto. Eu vou deixar uma pontinha maior, porque ele é difícil de arrematar. E vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, apertar bem. E vou iniciar aqui, em cima, onde eu fechei aqui os 2 pontos altos juntos. Eu vou vir aqui, depois dele, na primeira correntinha que tem aqui antes do primeiro ponto aqui da alça das 11, tá? Então, localizam que ficam os 2 pontos fechados juntos. Na primeira alcinha que eu tenho, eu venho e faço um ponto baixo, tá? Para quem quiser contornar esse primeiro bico, você desce agora, como eu vou ensinar a fazer nesse aqui, você desce contornando para cá, vira e depois volta aqui, e aí você segue fazer os picôs aqui, tá? Então, aqui eu vou ensinar aqui certinho, não vou contornar esse aqui. Fiz um ponto baixo nesta primeira. Na próxima, eu faço um ponto baixo. Na próxima, vamos trabalhar aqui entre um ponto alto e outro, dos 11, onde tem a correntinha. Então, fiz o ponto baixo antes do número primeiro aqui dos 11 pontos que tem aqui, tá? Antes do primeiro. Fiz um ponto baixo. Depois, no próximo espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho nas 2 alcinhas do pontinho baixo, busco a alça e tiro. Então, aqui é picô com ponto baixo. Vou no próximo, ponto baixo e um picô. Venho nas alcinhas, faço ponto baixo. No próximo, ponto baixo e picô. E vou fazendo isso, então, aqui nessa alça vai ficar linda. Toda trabalhada aqui com os picôs. Então, ponto baixo e um picô em cima dela, né? 1, 2, 3 correntinhas na alcinha. Eu introduzo aqui o fio e tiro formando ponto baixo. Então, vou fazer isso até chegar aqui na última. Então, fiz aqui os picôs e eu fiquei com um total de 10 picôs. E o último picô ficou aqui antes do meu ponto alto de número 11. E eu fecho ele, fiz o ponto baixo nesse espacinho aqui da correntinha. Depois do ponto número 11, tinha a correntinha e aí esses 2 pontos altos aqui, ó, fechados juntos. Então, aqui eu fiz o pontinho baixo. Agora, eu vou contornar esse detalhe. E olha só que legal que é esse detalhe. Então, eu fechei aqui, fiz o ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar essa alcinha aqui. Eles vão localizar onde foi feito aqui os 2 pontos altos fechados juntos. Direto, de onde eu estou aqui, eu vou vir neste ponto alto, que foi aqui, ó, fechado junto. Eu não vou descer por esse, eu vou descer pelo que está antes aqui da próxima alça daqui dos 11 pontos altos. Então, nele eu venho aqui, posso dar até uma dobrada aqui para facilitar, e vou fazer aqui, abraçando ele, 3 pontos baixos. Vou fazer 3 porque esse fio é mais fininho, para ele não ficar repuxado. Fiz aqui, agora eu vou descendo, eu vou virando o trabalho aqui e ajeitando. Agora, aqui nesta careira, onde a gente fez os 5 pontos altos, o do canto, que ficou em cima dele, bem certinho, que é feito sempre em cima do mesmo ponto, eu vou também abraçar ele e fazer 3 pontos baixos. Na próxima careira, eu tinha aqui também os 5. Vou também no ponto do canto e abraçar ele e fazer 3 pontos baixos. Cheguei no Vzinho, para abrir para vocês entenderem, ó. Estou descendo aqui, aí eu vou girar para voltar na próxima alça para seguir com os picôs. Então, agora eu cheguei no Vzinho, eu vou girando aqui para facilitar. Cheguei no Vzinho, eu vou abraçar esse ponto aqui também. Faço 1, 2, 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um bem no meio aqui, então, eu vou vir dentro do Vzinho, aqui. Abracei este ponto aqui. Venho dentro aqui e saio no espacinho do leque. E faço um ponto baixo aqui também. E agora, eu vou girando o meu trabalho e vou subir. Então, espelhando a mesma coisa, agora vai ser aqui. Eu tenho o Vzinho,
uma carreira com, aqui a carreira dos 5, mais essa, e aqui em cima o ponto onde foi fechado junto com o outro aqui. Então, eu vou também contornando aqui, abraçando o ponto, fazendo 3 pontos baixos, abraçando ele. Fiz esse aqui, vou no próximo, 1, 2, 3, no próximo, 1, 2 e 3, e agora aqui, aonde eu tenho o ponto que eu fechei junto com o outro, eu abraço ele e faço aqui também 3 pontos baixos. E vou virando o trabalho para facilitar. Vou mostrar como que ficou, olha só. Então, ficou aqui assim. Olha só que lindo que fica. Imagina isso aqui depois todo finalizado. Então, abracei aqui o último ponto com os 3 pontos baixos. Vou localizar aqui na minha próxima alça o ponto, aqui a alcinha, antes do primeiro ponto alto aqui da alça dos 11. Venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, vou na próxima alcinha, um ponto baixo, e aqui começo a fazer, então, os picôs. E aí, vou seguindo, fazendo os picôs aqui. Vou ficar com 10 picôs e vou finalizar da mesma maneira que finalizei essa outra alça aqui. Então, deixa eu só fechar esse ponto. Aqui, então, olha só. É repetição. Na dúvida, vocês voltem aí para fazer, então, essa sequência do picô. Então, no primeiro, eu fechei o ponto baixo antes do primeiro ponto aqui, ponto alto dessa alça aqui, dos 11. Fiz o ponto baixo e aí comecei a fazer os picôs. Vou fazer aqui o último picô e prender com ponto baixo antes dos 2 pontos fechados juntos. Vou mostrar nesse aqui para vocês entenderem. O ponto que eu vou descer abraçando após ter esse ponto baixo aqui, é este ponto aqui. Vou abraçar esse, vou abraçar esse, vou abraçar esse e vou abraçar o do vizinho. E aí, aqui, introduzindo a agulha dentro aqui e saindo aqui no espaço do leque, o ponto baixo também. Abraçando aqui, eu vou usar 3 pontos baixos. E aí, eu subo na volta voltando pra cá. Abraço esse, abraço esse, abraço esse. E aqui, esse último aqui. Quando eu fiz os 3 pontos baixos aqui, eu volto aqui pra próxima, vou pra próxima alça, o ponto baixo aqui e aqui eu começo os picôs. Vou fazer isso por toda a minha volta até chegar aqui no final, tá? Quando eu chegar no final, como eu falei, esse último aqui, não tem necessidade de você fazer esse detalhe aqui contornado, porque ele vai ficar embaixo da folha da nossa flor. Então, eu mesma não vou fazer. O que você pode fazer para adiantar o seu trabalho, para evitar arremates? Você pode, tanto quando chegar aqui no final, você fazer, então, aqui o último ponto baixo aqui e fazer umas 2 correntinhas e arrematar, cortar. E aí, lá no outro barrado, no outro início, e iniciar novamente, fazer o outro barrado. Ou, se você não quiser fazer, então, arremates, você pode fazer o ponto baixo aqui e seguir aqui uma carreirinha de pontinho baixo ou ponto baixíssimo, só caminhando. Aqui fica fácil porque tem os pontos baixos aqui. Então, só vem caminhando com ponto baixíssimo. Se quiser, faz ponto baixo, mas o ponto baixo vai gastar ainda mais fio, tá? Vai a critério de cada um. Pode fazer só pontinho baixo. Aqui você vem, para você chegar aqui nas carreirinhas de pontos baixos, faz ponto baixo aqui e aí contorna essa borda aqui e vem até aqui com ponto baixo, porque senão aqui não vai dar de fazer ponto baixíssimo. Vem contornando ponto baixo até chegar aqui e aí vem, contorna para chegar aqui, tá? Isso é uma opção para quem não quiser cortar o fio e arrematar. Então, você pode vir contornando aqui, ou, como eu falei, quando chegar aqui no final, você faz ponto baixo, arremata, e aí, une novamente aqui e faz o outro lado. Então, é só repetição para fazer esse contorno aqui. Eu vou dar a sequência aqui no meu, vou adiantar e volto com ele finalizado pra gente unir, então, a nossa flor. Pessoal, então, finalizei toda a minha carreira dourada, olha só. Lindo, lindo, lindo. Toda a carreira de um lado, do outro. E aqui, como eu falei pra vocês, é opcional, se vocês já quiserem arrematar de um lado o dourado e amarrar do outro, né, prender do outro pra fazer o outro lado. Eu fiz em uma carreira única e aqui eu fiz ponto baixo, tá? Vim aqui fazendo
os 3 pontinhos baixos, para conseguir contornar até aqui. E na parte da base, aqui do centro do trilho, eu fiz pontinho baixo, ponto baixo sobre cada ponto, só para caminhar. E já fica um detalhe no acabamento um pouquinho melhor. Aqui eu estou com as duas pontas e eu deixei elas mais alongadas, tá? Deixa eu até baixar minha câmera para mostrar para vocês como que eu vou fazer a finalização aqui. Então, é assim, muita gente tem medo. O encanto realmente, ele é um fio lisinho, por isso que eu falei para vocês deixarem aqui uma pontinha maior, porque fica mais fácil para trabalhar. Aqui, então, tem o fiozinho onde eu iniciei e o fiozinho onde eu finalizei. Eu peguei os dois aqui, eles finalizei no mesmo pontinho, puxei com ponto baixíssimo e dei um nozinho. Aí vou vir com uma colinha, eu tô usando essa aqui, essas colinhas também, tem lá no Nodari, vocês encontram. E eu vou dar um pinguinho dessa colinha, ela é uma cola para artesanato. Dei um pinguinho da colinha, bem no nozinho. Aí eu venho aqui com o fio e dou outro nozinho em cima da cola. Esse pinguinho de cola vai fazer com que esse nozinho não se solte. Aí eu vou colocar mais um pinguinho. Não precisa muito, gente, só um pouquinho, para que ele fixe. E venho e dou outro nozinho. Aperto bem mesmo. E aí eu venho com a agulha mesmo de crochê. E entre os pontos baixos aqui, deixa eu até pegar uma agulha mais fina. Aqui, vou pegar a 3, que fica mais fácil. Venho entre esses pontinhos baixos aqui. E vou puxar esses fios e vou transpassar eles aqui. Então, venho com a agulha, puxo aqui os 2 fiozinhos mesmo. Ajusto e vou passando. Aqui é pontinho baixo, então tem alcinha bem firme, bem fácil para estar escondendo. E vou passando ele aqui a quantidade que eu senti aí necessidade. Vou passar mais um pouquinho. Não precisa ser tanto também, porque a gente deixando firme não vai ter risco. Aí eu ajusto bem. Aí eu corto. E venho novamente com a mesma colinha. E aqui passo mais aqui nessa pontinha. E aí é só deixar secar. Essa colinha ela seca bem rápido. Então essa é a maneira como eu faço aqui meus trabalhos do fio encanto. Espero secar um pouquinho. Ó, ficou perfeito o acabamento. E esse detalhe aqui logo ele vai sumir, né, no nozinho. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer com a nossa flor. Então a gente vai pegar a flor, que pra quem quiser então fazer essa flor de Natal maravilhosa, a videoaula tá aqui no canal do Nodari. É uma das últimas aqui postadas, então vocês vão lá e acompanhem, façam a flor, porque olha, ficou sensacional, cara de Natal mesmo. Vou já virar aqui, já secou aí a minha peça. Vou afastar novamente a câmera para vocês verem a flor por inteiro, onde é que eu vou posicionar. Então, gente, que afastei o máximo que eu podia. Se vocês ouvirem um barulho de fundo, estou com o ventilador ligado, porque aqui está muito calor nesse momento que eu estou gravando, então, se vocês ouvirem um barulhinho, é isso. Então, eu vou pegar a flor. Aqui eu vou medir, então, a minha peça, a largura para vocês verem. Essa aqui, lembrando, é aquela que eu fiz, onde eu iniciei com 41 correntinhas. Na aula, eu falei e orientei vocês a fazerem com 35, porque vai ficar mais estreito, vai ficar mais fácil para colocar. Então, medindo aqui de um bico ao outro, ele ficou com 45 centímetros. Iniciando aqui com 41. Aí, vocês fazendo, como eu falei, vai ficar uns 4 centímetros a menos. Então, acredito que com uns 41, 42, dependendo do ponto, vai ficar aí a largura, vocês fazendo, então, com um início ali de 35. A flor, ela tem 9 pétalas e 9 folhas. Como que eu vou posicionar aqui, eu vou mostrar, depois aí vocês vão colocar a flor que vocês quiserem, se vocês quiserem fazer com as mega rosa aí para usar o ano todo. Mas então aqui vamos focar nessa flor, que é um trilho especial de Natal. Como que eu vou fazer então ela aqui para colocar? Eu vou colocar, como eu falei, aqui essa parte vai ficar escondida, eu não contornei, não fiz esse detalhe do contorno. E aí eu vou deixar aqui, então, ela tem 9 folhas. Eu vou posicionar que vai ficar 1, 2, 3, 4 folhas para fora e 3 folhas para dentro das 9. E eu vou prender nessas duas aqui. Então, observem aí, arrumem certinho para vocês não colarem errado, não costurarem errado. 3 para dentro do meu trilho, 4 para fora. E aqui 2 que eu vou usar para mim fazer aqui a junção. Aí, opções para vocês, eu vou aqui mostrar ela e onde que vocês podem estar costurando. Como eu falei, olha o que aconteceu aqui. O meu trilho ficou maior do que eu imaginava aqui fazendo com o 41. Então, pra mim arrumar bem, eu vou ter que dar uma leve esticadinha nessas folhas pra dar certo, tá? Coisa que não vai aparecer, ó, é uma coisa mínima. Então, se vocês quiserem fazer com 41 correntinhas de início, vai dar certo também. Vou pegar aqui um marcador de ponto e vou unir
bem aqui, onde a gente fez aqui os picôs e o pontinho baixo, onde vai descer pro contorno. O pontinho baixo que é feito aqui no final, onde não faz picô. Eu vou passar nele aqui e na pontinha da folha. Então, vocês viram, ó, aqui vai sobrar um pouquinho. Eu vou dar uma esticadinha depois pra mim conseguir arrumar bem certinho. E aqui na outra, a mesma coisa. No pontinho baixo que tá sozinho e na pontinha da folha. Aqui, aí, eu tenho que dar uma esticada pra ele se ajeitar. Então, aqui vocês podem colocar marcador pra facilitar. Aqui. Agora prendeu. E eu vou virar ela, segurando esses marcadores, vou virar ela retinha. E vou mostrar aqui onde é que vocês vão colocar. Vocês podem, inclusive, estar colocando marcadores também. Então, ele não vai ter uma linha reta que pega exatamente no meio aqui. Estão localizando aqui onde que fica o miolinho da flor. Porque a gente tem mais folhas para fora, então tem mais flor para fora do que para dentro do trilho. Então, a gente vai colocar um pouquinho. Então, ele vai ficar exatamente na bordinha aqui do início, ó. Tem o início aqui, onde a gente fez os 15 pontos altos da flor. Bem aqui vai ficar o meio do trilho. E aqui, nas folhas que a gente colocou aqui o marcador na pontinha, bem no meio da folha vai seguir aqui a linha. Essa é a orientação para vocês fazerem. Bem no meio da flor. Então, vai ficar uma linha reta. Quem quiser fazer costura, pega aí o fio da sua preferência e vai dando pontinhos nessa carreirinha de pontinho baixo, aqui tá bem fácil. Vai pegando pontinhos por trás aqui e costura. Super, super fácil. Eu vou fazer aqui a colagem com cola quente, que eu uso. Então, uma pistola de cola quente profissional, onde não tem erro, não vai soltar. Então, é o que eu vou estar usando. Vou baixar novamente a câmera para mostrar. Eu vou colar. Então, marquei aqui certinho. E aí, vocês vão fazer a costura para quem quiser fazer costurando com pontos, né? Depois de colado também pode vir aqui. Eu vou ver até, de repente, venho com os pontinhos, com o fio de costura para ficar bem discreto e bem fininho. Vou baixar a câmera. Então, aqui eu aproximei. Tem a marcação certinha de onde vai ficar. Aqui, a linha reta, certinho. Vou marcar aqui no meio para ele não soltar. Você pode colocar marcadores de ponto no meio também. Então, eu vou marcar aqui. Eu vou nessa careira de pontinho baixo, fica super fácil para fazer a união. Então, eu estou com a minha peça aqui, ó, ela não vai cobrir esse miolinho aqui dessa parte aqui da base da flor. Eu vou levantar aqui, vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou voltar, ó, bem aqui, onde deixa todo o miolinho aparecendo. Bem na bordinha da careira. Só para não mexer aqui. E aí, eu vou lá pregar a pontinha da minha folha, para ela não soltar. Você pode estar tirando o marcador ou mantendo ele. Como eu tenho a marcação certinha aqui, ó, vou colocar aqui aonde desce aqueles 2 pontos que a gente fechava junto. Aqui eu passo a cola e aqui bem localizando no meio da minha flor eu vou colocar a pontinha da minha flor. Aperto bem, cuida para não queimar a mão. E aqui vai estar no meio, eu deixo certinho. Vou abrir aqui, vou virar. E venho na careira de ponto baixo e passo a cola. E cuido a hora que eu virar para que seja exatamente no meio da folha. Pressiono aqui para não soltar. E aí, vou passando. Eu vou passar, então, no trilho, naquela carreirinha de pontinho baixo. Aqui já tá fechado. Agora, eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Venho aqui. Passo a cola. Depois, a gente vai colar mais. Cuido a folha aqui para manter ela no lugar, deu uma piscada na energia, voltei, piscou a energia elétrica. Aí, agora, eu venho novamente aqui na folha, sempre cuidar essas pontas das folhas para que não fique torto. Então, você tenha bastante atenção nessa parte para não ficar torto. Venho aqui, a parte do miolo, eu ajeito porque é para ficar exatamente no meio. E aí, eu vou seguindo aqui, costurando essa parte. Então, feita essa parte, ó, vai estar retinho. Eu vou virar a minha flor. E vou colar agora a parte aqui de cima, tá? Então, vai ficar assim. Ó, ela ficou bem retinha.
aqui e bem retinha aqui. Agora eu venho por baixo. As folhas vermelhas a gente não vai colar. Você pode até dobrá-las pra cá, que eu não vou colar, vai só a parte verde, tá? Vou deixá-las soltas. Eu venho com a cola, lembrando que a cola tá bem aquecida. Deixa eu mostrar até pra vocês. Então, a pistola que eu tô usando é essa aqui. Ela é da marca Ladeira, ela é de 60 watts e o bastão grosso amarelado. Você liga ela, deixa ela aquecer bastante pra você conseguir fazer aí. Colei aqui. Por baixo eu venho aqui, colo essa aqui também. Vou pressionando. Agora, cuidem aqui, eu tenho as 3 folhas, eu vou prender elas também. E cuide pra deixar ela retinha. Então, eu vou posicionar aqui. Não vou mudar elas pra lá nem pra cá, vou manter onde elas estão. Mas cuidem certinho para que elas fiquem na mesma direção aonde está uma, que esteja a outra. Entendeu? Onde tá essa, que esteja essa. E essa aqui vai estar centralizada aqui bem no meio. Então, eu tenho careiras ímpares, pontinhos ímpares. Então, eu venho, ó. Essa aqui, aí eu venho, já posso vir no miolinho. E venho aqui. Perdão. Antes de colar essa parte das folhas aqui, a gente vai colar a base da flor. A base da flor que ficou aqui, essa parte que não foi colada aqui na linha reta das folhas. Vai ficar mais firme e mais garantido. Então, vocês vão ver, ficou essa parte aqui da base vermelha para colar. A gente vem por baixo e eu vou passar a cola só nos bloquinhos fechados aqui, onde fica coberto por essa base. Passei aqui, solto aqui um pouquinho e pressiono. E vou passando. Se eu passar tudo de uma vez, a cola vai secando e não vai secar direito. Então, vou passando e vou baixando. Até ficar bem firme. Agora sim, para dar uma segurança a mais. Agora sim eu vou colar, então, a folha do meio. Ficou 3 bloquinhos pra cá. Você posiciona certinho aonde que tá, bem certinho o miolinho do seu trilho. E faz aí, então, a colagem, pra ficar bem reto. Eu vou contar certinho, então, 2, aqui. E aí, você vem passando a cola na parte do meio, aonde fica a folha aqui do meio. Pra deixar ela bem centralizada. Agora, eu vou centralizar a minha folha aqui do lado. Passo só onde fica a parte do meio, ó. Direciono ela. E pressiono. Na próxima também. Passo a colinha no meio, vou passar aqui também onde fica só na parte do meio aqui. Então, elas estão posicionadas bem retinhas na mesma direção. Agora, eu venho, levanto a borda aqui da lateral da folha e passo cola pra fixar. Aqui vocês vão fazer bem com cuidado, onde você vê que ficou um pedaço, ficou alguma parte da cola sem passar, vocês vão passando. Então, é isso, eu vou finalizando a minha aqui, não tem segredo, vou cuidar pra não queimar o dedinho. Vou finalizar aqui a minha peça, e aí volto pra medir ela certinho pra vocês, e pra finalizar o vídeo. Gente, voltei aqui com a peça pronta. Eu não tô conseguindo lidar com isso. Que espetáculo, gente, que espetáculo. Já vou fazer vídeo lá na mesa, vou mostrar. Mas eu tinha que mostrar aqui, olha, já coloquei até a minha etiqueta. Olha que lindo que fica. Então, faço essa peça. Então, a minha aqui ficou medindo 1,38 m, tá? Nessa quantidade aqui que eu fiz pra vocês na aula. 1,38 m por 45 centímetros de largura. Então, pessoal que acompanhou a gente na aula aqui, muito obrigada aí pelo carinho. Façam aí as suas peças, façam aí, marquem a gente e repostem sempre os seus conteúdos que você fizer aí através das nossas aulas. Marque a gente nos stories que a gente vai adorar, então, ver e acompanhar o trabalho de vocês e repostar também. Muito, muito obrigada. Grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.